Segunda Crônicas, capítulo 1, do verso 7 ao 12, diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benevolência com Davi, meu pai, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, pois tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este povo teu tão grande? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, e fazenda, e honra, qual nem rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Amém? Tira o eco para mim um pouquinho, por favor. Queridos, esta palavra hoje, ela é de suma importância para cada um de nós. Eu quero falar sobre sabedoria. O texto que nós lemos, e eu quero que você preste bem atenção nisso, fala a respeito de Salomão, filho de Davi. Davi morre e Salomão torna-se rei no lugar de Davi. Salomão percebe que o povo era numeroso. Salomão ainda era muito jovem, e Deus lhe aparece em sonho. Preste atenção nisso aqui. Deus lhe aparece em sonho com a seguinte pergunta, e ele entende que aquele sonho nada é uma revelação de Deus, e Deus chega para ele e diz assim: Pede, Salomão, a mim o que tu quiser e eu te darei. Salomão, ele não pensa duas vezes no seu pedido. Tira o eco para mim, meu filho. Ele não pensa duas vezes em seu pedido. Ele diz: Olha, Senhor, tu fizeste com que eu reine sobre este povo. Confirma a tua palavra para comigo. O que eu te peço é sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar diante deste povo, para que eu possa sair diante deste povo, para que eu possa julgar este povo. Eu preciso que o Senhor me conceda sabedoria, eu preciso que o Senhor me conceda conhecimento. Pois bem, a Bíblia diz, queridos, que depois que Salomão faz esse pedido a Deus, diz as Escrituras que aparece, Deus chega para ele e diz: Olha, eu te darei sabedoria, eu te darei conhecimento, e não apenas isso, porque o teu pedido me agradou. Eu te darei sabedoria, te darei conhecimento, te darei riqueza, te darei sucesso, te darei tudo isso que você me pediu. Eu te darei a sabedoria que você me pediu, e além disso eu te acrescentarei outras coisas tão importantes para a sua vida. E olha, Salomão, antes de ti não haverá rei, não houve rei, e depois de ti não haverá ninguém tão sábio quanto você. Ele fez um pedido, queridos, extraordinário. Ele não poderia ter pedido coisa melhor. Ele não poderia ter pedido uma coisa mais excelente. Depois deste episódio, preste atenção, diz as Escrituras que Salomão se depara com o primeiro desafio do seu reinado. Um grande desafio que ele precisava julgar. Um grande problema aparece diante de Salomão.
Duas mães aparecem diante dele, e uma havia deitado sobre o seu filho, e esse filho morreu. O que esta mãe faz? Pega o seu filho, que estava morto, coloca do lado da mãe que tinha um filho vivo, e pega o filho vivo e coloca do seu lado, e ao acordar, aquela mãe percebe que aquele filho morto não era dela. E ambas vão diante do rei Salomão dizendo: olha, esta mulher matou seu filho deitando sobre ele, e agora ela pegou o meu filho e colocou para ela, e pegou o filho morto e colocou diante de mim. E nós estamos aqui para que tu, ó rei, julgue esta causa. E agora? Ali havia uma criança. De um lado, uma mãe dizendo: é meu filho. Do outro, a mãe dizendo: não é filho dela não, é meu filho. Não havia exame de DNA. Não tinha testemunhas. E aquele rei está diante de um problema. Diga comigo: diante de um problema. E ele precisava, como rei, resolver, solucionar aquele problema. Escuta uma coisa e uma verdade para a tua vida: todas as vezes que o ser humano se depara com um problema, ele precisa de sabedoria. Tem muitas pessoas que não têm sabedoria para resolver problemas. Tem muitas pessoas que têm na sua vida acúmulo de problemas porque não tem sabedoria. Se tivesse sabedoria, não teria problemas. O que Salomão faz? Chega para os seus súditos e diz: traga-me uma espada. Olha a sabedoria deste homem. E põe diante a criança, e divide, corte a criança no meio, dê a metade para uma e a metade para outra, e nós vamos resolver este problema. Ora, queridos, é certo pelo texto que Salomão não estava querendo cortar a criança. Ele estava querendo apenas enxergar o coração da mãe. Ele saberia que a mãe verdadeira não permitiria que seu filho fosse cortado, danificado. Naquele instante que está aquela criança prestes a ser cortada, aquela mulher que não era a verdadeira mãe disse: tu agiste bem, eu estou conjecturando, metade é meu e metade dela. A mãe verdadeira se manifesta e diz: não, não corte a criança, pegue a criança, ela é a mãe verdadeira. Não faça isso com a criança, pode deixar a criança com ela. E naquele instante, Salomão interfere que a criança seja cortada e diz: pega a criança e dê a outra, aquela ali, porque ela é a mãe verdadeira. E aquele povo percebe que Salomão é um homem de grande sabedoria, mas aquela sabedoria veio de Deus. Você não compra a sabedoria. Você não compra sabedoria no supermercado, você não compra sabedoria no shopping, você não compra sabedoria nos mercados ou vendas. Neste mundo não existe um lugar onde você possa ir e dizer: eu quero 100 reais de sabedoria, eu quero 200 reais de sabedoria, porque a fonte de toda a sabedoria é o próprio Deus. A fonte de sabedoria é o próprio Deus. E a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, salvo engano, que quem quer sabedoria, peça a Deus. Ou seja, a fonte de sabedoria não é a terra, a fonte de sabedoria é o céu. A fonte de sabedoria não é humana, a fonte de sabedoria é divina. A fonte de sabedoria não é temporal, a fonte de sabedoria é eterna. E poucas pessoas conseguem compreender isso. Escuta, meu amado, se você não tiver sabedoria, certamente você terá muitos problemas. Porque na vida você precisa de sabedoria para gerir, para administrar os problemas que a vida nos apresenta. E muitas pessoas, escuta, eu nunca vi uma geração tão desequilibrada como essa. Eu nunca vi uma geração tão atrapalhada como essa. Não sabe exatamente aquilo que quer.
Uma geração cheia de conflitos, uma geração cheia de problemas, uma geração cheia de mimimi, uma geração que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, uma geração que é totalmente desequilibrada. As pessoas, elas não sabem o que querem de fato para as suas vidas. Mas para que nós possamos compreender o que de fato é a sabedoria, nós precisamos entender o que é inteligência e o que é conhecimento. Porque as pessoas podem confundir uma pessoa inteligente com uma pessoa sábia. As pessoas podem confundir uma pessoa que tem conhecimento com uma pessoa sábia. É diferente. Você pode achar uma pessoa cheia de conhecimento, mas ela não é sábia. Ela detém o conhecimento em um determinado assunto. Exemplo, você pega um médico, ele tem conhecimento de medir, mas isso não significa que ele seja um homem sábio. Entenda isso. Então nós precisamos entender, primeiro, o que é conhecimento? É o ato ou efeito de se conhecer algo. É o que você é perito em um determinado assunto. Você tem conhecimento de algo. Você sabe fazer algo, você tem conhecimento daquilo. Um médico tem conhecimento de medicina. Um pastor tem conhecimento da palavra. Um pedreiro tem conhecimento de construção e assim por diante. Isso não faz da pessoa um sábio. Conhecimento é algo muito bom, mas não se compara à sabedoria. O fato da pessoa ter muito conhecimento não significa que esta pessoa seja uma pessoa sábia. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas ele não sabe gerir os problemas da sua vida. Ele não sabe gerir os conflitos existenciais da vida. Por quê? Porque problemas e conflitos existenciais só se resolve com sabedoria. É por isso que muitas pessoas, quando elas não conseguem resolver os seus próprios conflitos, ela precisa de um sábio para direcionar a sua vida. Entenda sobre isso. Por outro lado, existem pessoas, escuta isso aqui, que são analfabetas, não conhecem nada, mas são sábias. Parece um paradoxo, mas é verdade. Tem pessoas que ela não entrou na escola, não entrou na faculdade, mas elas têm profunda sabedoria, porque Deus as deu esta sabedoria. E conta-se até uma história de um jovem muito forte. Na ocasião em que não havia toda essa internet, na ocasião antiga, e que um antigo lenhador estava trabalhando, e naquela empreitada foi contratado um jovem para também trabalhar. E quando ele chegou ali para derrubar tantas árvores, ele olhou para aquele senhor e disse: eu vou derrubar muitas árvores, muito mais do que esse senhor. Ele já deve estar fraquinho. Ele não vai conseguir derrubar tantas árvores. Eu vou derrubar 100, enquanto eu derrubo 20, ele vai derrubar 2. E então ele começou o dia, tome o machado, e vai machado, e ele derruba uma árvore. E ali ele vê também o Senhor trabalhando, e daqui a pouco ele está batendo na árvore, o Senhor para, e ele olha para trás, o Senhorzinho está parando. Ele diz: deve estar descansando, não está aguentando nada. E ele está continuando, derrubando a árvore, derruba uma, derruba 2, derruba 3. E de repente ele começa a ficar com o coração agoniado, porque ele percebe que diversas vezes aquele senhorzinho para. E ele diz: eu não acredito, aquele senhorzinho não vai conseguir derrubar árvore nenhuma. E ele não percebe que ele está olhando para o Senhor todas as vezes que para. Quando dá o final do dia, o Senhor derrubou em torno de umas 30 árvores. E quando ele conta dele, só tinha 10. Ele diz assim: mas como que o Senhor conseguiu derrubar tantas árvores, enquanto eu não parei um segundo e o Senhor só estava parando? Aquele senhor olhou para ele e falou assim: enquanto você me via parado, eu estava molando o machado. E aquele jovem estava batendo nas árvores, com o machado cego. Você entendeu? Que muitas vezes a sabedoria nos faz parar um pouco, para amolar as ferramentas, para nós trabalharmos na circunstância da vida. E eu sei que Deus te trouxe aqui nesse instante. Deus está fazendo você ouvir esta mensagem para dizer assim: filho, filha, você precisa ter sabedoria para gerir os conflitos existenciais da vida. Muitos casamentos são destruídos porque lhes falta
sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica um lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Sabedoria edifica a casa. Sabedoria abençoa casamento. Sabedoria edifica um lar. Então você precisa entender o que é sabedoria. Sabedoria muitas vezes nos faz ficar em silêncio quando todo mundo está berrando. Certamente você entendeu. Sabedoria nos faz ficar em silêncio muitas vezes, enquanto muitos estão esbravejando. E a sabedoria nos faz ficar em... Não é à toa que a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quando você vê um tolo calado, as pessoas pensam que ele é sábio. Quando ele abre a boca, as pessoas têm certeza que ele é um tolo. Mais ou menos isso aí. Então nós entendemos o que é conhecimento. E diga-se de passagem, volta a afirmar que a pessoa que tem muito conhecimento não significa que ela seja uma pessoa sábia. Ela pode ter muito conhecimento e ao mesmo tempo ser uma pessoa tola. Inteligência, que é mais próximo do que é sabedoria, é mais similar, é mais semelhante, digamos assim. E as pessoas também entendem ou confundem uma pessoa inteligente com uma pessoa sábia. E deixa-me te explicar isso. O que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente cai no buraco e ela consegue sair. O sábio não cai no buraco que o inteligente conseguiu sair. Você entendeu? Eu vou repetir. Uma pessoa inteligente, quando ela cai no buraco, ela consegue refletir para que haja alguma possibilidade de sair do buraco. E ela consegue, por causa do seu intelecto. Então ela começa a pensar, dizendo, como que eu faço para eu sair desse buraco? Por outro lado, o sábio, ele não cai naquele buraco. Então o sábio, ele jamais cai no buraco aonde o inteligente conseguiu sair. É essa a diferença. O inteligente consegue sair do buraco e o sábio sequer cai naquele buraco ali. Porque o sábio, o inteligente, aprende com seus próprios. Ele cometeu um erro, ele caiu naquele buraco e ele conseguiu ali administrar aquela situação do buraco. E o sábio olhou para ele e diz assim, ele fez dessa maneira, caiu no buraco, eu não vou fazer não. Eu vou caminhar por esse lado aqui, porque desta maneira eu vou cair no buraco. Então o sábio é uma pessoa que prevê as situações muito antes do que ela aconteça. E Deus te trouxe aqui para despertar em você um desejo de pedir a Ele sabedoria. Sabe por quê? Se Salomão tivesse pedido a Deus riqueza, Deus daria riqueza. Mas a riqueza na mão de alguém que não é sábio, falta a ele ser um pobre. Deixa eu te falar aqui. Você pega uma pessoa pobre, você pega uma pessoa na miséria, e pega R$1 milhão e dá para ela. Diz, olha, toma aqui R$1 milhão para você. Se ela não tiver sabedoria, ela volta a ser pobre novamente. E isso aconteceu com os diversos prêmios de Mega Sena que muitos ganharam, dos Big Brothers aí que as pessoas ganharam, e já teve reportagem de pessoas que ganhou R$1,5 milhão e agora está pagando aluguel. Não adianta, você pode pegar uma fortuna e colocar numa mão de uma pessoa que não tem sabedoria, ela vai voltar para a pobreza, porque ela não tem sabedoria para administrar, e ela vai voltar a ser pobre novamente. Por outro lado, se você pega um sábio e ele é milionário, você arranca toda a fortuna dele e deixa ele zerado, com pouco tempo ele está rico de novo. Porque a riqueza dele não era o dinheiro, não estava no banco, estava onde? Na mente. Então não importa o que faça a um sábio, ele sempre voltará para o topo. Não importa quanto tire dele, ele sempre conseguirá de novo. Essa é a diferença e a excelência da sabedoria. Você pode arrancar tudo dele,
Você pode colocar ele numa ilha deserta, ele consegue voltar ao patamar novamente e dizer: eu cheguei uma vez, eu chego de novo, eu sei o caminho por onde eu passei, eu volto por lá. Então é essa a diferença. É por isso que você vê, escuta isso aqui, muitas pessoas endividadas. Um sábio, ele não tem dívida. Um sábio, ele não é endividado. Você nunca vai ver um sábio endividado. Você nunca verá um sábio endividado. Nunca vai ver. Ele sempre tem algo em mente. Ele sempre projeta um crescimento. Na mente de um sábio, sempre existe um caminho. Na mente de um sábio, sempre existe um alvo. Ele tem um alvo a seguir e ele traça as suas metas para alcançar aquela meta, aquele objetivo. Ele traça um caminho, ele consegue gerir conflitos e ele vai enfrentando as dificuldades, ele vai contornando as barreiras e ele chega exatamente aonde ele quer chegar. É isso que a sabedoria faz com o homem. Faz com que ele administre os conflitos. Então, uma pessoa inteligente é bom? Claro que é, porque a inteligência é a capacidade de aprender. A inteligência é o conjunto que forma todas as características intelectuais de uma pessoa. E isso é inteligência. E um sábio, pastor. Sábio, sabedoria é a capacidade de resolver conflitos, de resolver problemas, de entender e de discernir as coisas e o acontecimento da vida. O sábio sempre tem uma palavra certa em todos os momentos. Enquanto muitas pessoas enxergam problemas, enxergam percalços, um sábio enxerga oportunidade. A visão de um sábio é sempre diferente da visão de qualquer outra pessoa. Todo mundo enxerga problema, ele enxerga oportunidade. Todo mundo enxerga uma situação difícil, ele enxerga uma solução. Quem sabe ali na ocasião em que Salomão estava com aquela criança, aquela circunstância, aquele problema, as pessoas diriam: vixe, agora lascou, quem é a mãe desse menino? Mas Salomão, ele consegue manter a sua tranquilidade por conta da sua sabedoria. Nós precisamos entender uma coisa: toda poeira que se levanta, ela baixa. Não se resolve problema com poeira levantada, porque você não tem visibilidade. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Aconteceu um problema, é como uma poeira que se levanta. Espere a poeira baixar. Você terá uma visão clara e saberá seguir em frente. Acontece que a pessoa, quando não tem sabedoria, ela vai adiante, mesmo com a poeira levantada, os seus olhos enchem de poeira e ela não consegue enxergar absolutamente mais nem um palmo à sua frente. Nós estamos em uma geração em que as pessoas não têm sabedoria para sequer viver a própria vida. Quando você vê uma pessoa que só enxerga problema, essa é uma grande característica de uma pessoa tola, de uma pessoa nércia. O apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo em Efésios capítulo 5, verso 15: vede prudentemente como vocês vivem, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são. Como enfrentar dias maus? Só tem um jeito: por meio de sabedoria. Eu só posso enfrentar dias maus com sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, eu serei sucumbido pelos dias maus. E todo o tempo que nós vivemos, nós nos depararemos com dias maus. Então você precisará, nos dias maus, de sabedoria para resolver conflitos. Entenda sobre isso. Dias maus vêm para todos, mas nem todos têm sabedoria para lidar com os dias.
vede prudentemente como vocês vivem. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Não viva como tolos, viva como sábios, remindo o tempo. Ele está querendo dizer assim, aproveitando bem o tempo que vocês têm, porque os dias são maus. É sobre isso. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Onde está o princípio? Onde está a raiz da sabedoria? No temor que nós temos a Deus. Quem não teme a Deus não terá o princípio para se tornar um homem sábio, para se tornar uma mulher sábia. Então o princípio da sabedoria, quando eu começo a adquirir a sabedoria, é quando eu tenho temor a Deus. E uma geração que não tem temor a Deus é uma geração tola. Uma geração que jamais poderá despertar a questão da sabedoria. Em 1 Tiago, amém, glória a Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, aonde eu encontro a sabedoria? Em Deus. Ele vai dizer, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quer ter sabedoria? Existe um lugar, existe alguém que é o dono da sabedoria. A sabedoria tem um dono, Deus. Só Ele pode dar sabedoria a alguém. A sabedoria só vem dele, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Você não vai encontrar sabedoria nos livros, você não vai encontrar sabedoria na faculdade, você não vai receber sabedoria nas escolas, você só tem um dono da sabedoria, e só existe um ser em todo o universo que pode te dar sabedoria, Deus. E foi isso que agradou o coração de Deus, quando ele ouviu Salomão dizendo, dai-me sabedoria. E por causa da sabedoria que Salomão obteve da parte de Deus, foi porque ele se tornou sábio, conhecedor, rico e conquistador. Ele adquiriu muitas coisas por causa da... Tem gente que entra ano, sai ano, entra meses, entra janeiro, sai janeiro, a vida dele não existe progresso, ele continua na lama, ele continua no atoleiro, porque ele não tem sabedoria. A vida dele não tem progresso, a vida dele não tem avanço, porque ele falta sabedoria. Conhecimento é bom? Claro que é. E quem dera que nós tenhamos conhecimento, sabedoria e inteligência. Quem tem conhecimento de dirigir sabe. Quando o carro atola, quanto mais você acelera, menos ele sai. E aí você tem que dizer, você tem que acelerar suavemente. Aquilo não é sabedoria, aquilo é um conhecimento de uma situação que você já passou. Então é sobre isso, meu amado. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Eu já aconselhei algumas mulheres e eu disse assim para elas, jamais fale, quando eu vou aconselhar algum casal que vai casar aí, eu disse, jamais fale da parentela do seu marido, você vai arrumar um inimigo. Porque quem sabe disso, você pode xingar seu irmão, você pode xingar sua mãe, você pode xingar seu pai, mas se alguém xingar, você não gosta. Sim ou não? Então eu digo, mulher, homem, se você xingar o parente, o irmão, a irmã do seu cônjuge, você vai arrumar um problema. Porque ele não quer que xingue. É sangue do sangue dele. Ele xinga, ele escunhamba, mas se você escunhambar, você vai arrumar um problema. E o que muitas mulheres, o que muitos homens fazem? Não quero esse irmão seu, essa irmã sua, não sei o quê. Aí o pau quebra. Então nós precisamos, as mulheres precisam ter sabedoria. E os homens também. Sem sabedoria, a vida não anda nas engrenagens perfeitas. Sem sabedoria, o casamento não anda no caminho reto. Será um caminho de conturbações, de perturbações.
Provérbios 19:20 nos aconselha da seguinte maneira: ouça conselhos, aceite as instruções, e você acabará sendo sábio. Um dos métodos que Deus usa para gerar sabedoria no coração das pessoas é usando uma pessoa para lhe aconselhar. E a Bíblia diz em Provérbios, que nós lemos 19:20, ouça conselhos, aceite as instruções, e você acabará sendo um sábio. Mas tem gente que não tem humildade para ouvir conselhos, tem gente que não tem humildade para tomar conhecimento. E detalhe, sabedoria não tem a ver com idade, muito embora, quanto mais velho, maior conhecimento, porque já viveu mais no contexto de vida de alguma circunstância. Mas isso já não é mais uma realidade, porque existem hoje crianças que ensinam os pais a mexer com celular. Então, conhecimento e sabedoria já não tem mais a ver com idade. Você encontra pessoas adultas e velhas tolas e encontra jovens sábios. Você encontra pessoas adultas e velhas sem conhecimento e encontra jovens com a mente brilhante, que têm um profundo conhecimento. Você encontra hoje jovens médicos com 28 anos que o cara é um cirurgião, e ele abre uma cabeça da pessoa, vai lá, troca o coração da pessoa. Ele tem um profundo conhecimento e uma profunda inteligência. Por outro lado, você encontra pessoas de 60 anos que você não vai ter coragem de mandar ele abrir a sua cabeça. Então, sabedoria não tem a ver com a idade da pessoa, tem a ver com a capacidade que ela recebeu de Deus. Então, se você quer ter sabedoria, procure ouvir conselhos, não de qualquer um, e procure aceitar as instruções. Você não sabe fazer? Faça isso aqui, vai por esse lado, caminha desse jeito. Você sabe o que a pessoa faz? Ah, já sei, não é desse jeito não. Quando eu aconselho alguém, que fala, não, vai lá, arrebente sua cara na parede lá, infeliz. O caminho é esse, você quer tomar outro lado, do outro jeito, vai. Sábio não discute. Você vai ficar discutindo com a pessoa. Aí volta a história da grama é azul. Se a pessoa falou que a grama é azul, você vai falar o quê? É azul. Não adianta. Tem gente que está com a cabeça fechada. O mundo dela ninguém entra, e você deixa. Não se discute. Provérbio 16:16 diz assim: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter sabedoria do que riqueza, do que ouro, do que propriedade. Porque se você tem ouro sem sabedoria, você perde o ouro. Mas se você tem sabedoria sem ouro, você adquire o ouro. Entendeu? Se você tem ouro sem sabedoria, você perde o ouro. Se você não tem ouro, mas tem sabedoria, você adquire o ouro. Pronto, já deu para você entender? Salmos 90, verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, ensina-me, Senhor, a viver a minha vida um dia após o outro, de maneira que eu consiga me tornar uma pessoa sábia. Você entendeu? Ensina-me, ó Deus, a viver um dia de cada vez, com paciência, observando cada detalhe, de maneira que eu me torne uma pessoa sábia. Provérbios 13, e aqui eu quero caminhar e encerrar para você. 13:20. O que anda com sábio ficará, mas o companheiro dos tolos será destruído. As pessoas com as quais você anda vai refletir sobre a sua vida. Não adianta você negar isso. Quem anda com tolo vai virar tolo. Quem anda com sábio vai virar sábio. Se você quer se tornar alguém, procure observar as pessoas que têm influenciado a sua vida, as lideranças que têm influenciado a sua vida. Se você não entender isso, você se tornará o reflexo das pessoas com as quais você
convive, com as quais você anda. É tempo de viver, de adquirir em Deus sabedoria, senão os problemas irão predominar na sua vida. Receba esta palavra no teu coração.